Pesquisa do Instituto Paraná. Lula do PT tem 47,6% e Jair Bolsonaro do PL aparece com 44,1% para a corrida presidencial, eleições de 30 de outubro. Brancos e nulos somam 4,8% e os que não sabem ou não responderam são 3,6%. A pesquisa estimulada foi divulgada nesta quinta-feira. A margem de erro é de 3,4 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram feitas entrevistas pessoais em 2020 eleitores entre os dias 8 e 12 de outubro em 26 estados e Distrito Federal em 162 municípios. O levantamento foi registrado na Justiça Eleitoral sob o número BR 07560 de 2022. Diogo Schelp, essa margem de erro aproximadamente é igual à diferença, né, dos números entre o primeiro e o segundo colocado? Pois é, o Instituto Paraná, o Paraná Pesquisas, foi um dos que menos errou, digamos assim, no primeiro turno, né? Se a gente pegar aí um apanhado de 9 ou 10 institutos de pesquisa, 2 apenas chegaram mais próximo da votação que teve o presidente Jair Bolsonaro. O Paraná Pesquisas foi um deles. Ainda assim, errou fora da margem de erro, aí coisa de 1,5, algo dessa ordem. Então, a gente vê por essa pesquisa que a comprovação, né, da perspectiva aí de quem analisa os dados da própria votação no primeiro turno, que considera que a votação no segundo turno vai ser apertada. Então, é muito provável que essa diferença seja, na realidade, ainda menor e, no segundo turno, o que vai definir mesmo as eleições é o voto dos eleitores que votaram na terceira via no primeiro turno, daqueles que ficaram indecisos, votaram nulo ou branco, que podem aí decidir por votar em algum dos dois candidatos no segundo turno, e também da abstenção, que dependendo de qual região do país for maior ou menor, pode favorecer um ou outro candidato. Roberto Mota, e essa fotografia do momento que temos nesta corrida eleitoral para o segundo turno. Tiago, se a gente pensar nas fotografias do primeiro turno, muito provavelmente o que vai acontecer é a mesma coisa que aconteceu, né, no primeiro turno. São erros grosseiros, sempre cometidos para um lado. Se esses erros são acidentais, se eles são resultado de um trabalho mal feito, uma metodologia incorreta, isso a gente só vai saber quando a CPI das pesquisas lançar luz sobre isso. O eleitor comum não tem a menor condição de julgar a validade dessas pesquisas. À primeira vista, o que a gente pode dizer é que 2020 eleitores não representam o eleitorado do tamanho do eleitorado brasileiro. Salles, independente dos números, você acredita que o resultado vai ser apertado, que a disputa está bastante rígida ou que, afinal de contas, podemos ter uma vitória com uma margem maior de vantagem? Adriana, eu acho que a pesquisa pode ou não refletir a realidade, mas como você bem disse, está bastante apertado. Isso porque o Lula não é, obviamente, um poste, como era Fernando Haddad em 2018. Lula é um candidato que foi presidente da República, tem uma história maior, mais consistente. Por outro lado, também tem uma série de problemas relativos às suas atitudes de corrupção, que não foram, ele não foi inocentado, simplesmente foram anuladas. Isso pesa sobre ele. Pesa sobre ele também as más companhias que o cercam e as más ideias que permeiam a visão da turma da esquerda e do PT. A economia brasileira está melhorando, tem índices de desemprego, inflação, enfim, vários dados positivos a cada dia. Consequentemente, a cada dia de campanha, essas informações, essa tendência, esse sentimento de que a economia está viva, ele vai militando em favor do presidente Bolsonaro. E, portanto, contrariando essa narrativa de que o Brasil está quebrado. As pessoas sabem, até muita gente simples que a gente encontra na rua, diz, olha, estamos sofrendo. Ontem mesmo conversou comigo um garçom na pizzaria e disse, sei que está sofrendo, a inflação é alta, mas a gente está vendo lá fora, né? Inflação lá fora, as coisas lá fora estão bem piores que aqui. Então, por mais que se tente criar esse cenário, essa narrativa de caos, as pessoas têm consciência do que está acontecendo lá fora. Então, quero crer que mais dias de campanha
com este quadro, esta curva tendencial de subida de Bolsonaro e estagnação ou uma certa oscilação de Lula, fará com que haja novos dados, né? E esses dados acabam desaguando no resultado em 30 de outubro.